Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então a gente tem a carta da semana hoje, né? Então já vamos pedir aqui ao universo que traga uma carta interessante para a gente trabalhar, né? Que a gente consiga aplicar os ensinamentos aqui do tarô, né? Para tornar a nossa vida cada dia mais fácil, mais tranquila, né? Para que a gente consiga enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, né? E aí a gente consegue resolver melhor as questões, tá certo? A intenção aqui é fazer com que a gente viva cada dia melhor, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta da semana, o que o universo nos sugere. E é a morte, com a rainha de paus, o enforcado, o 5 de ouros, o julgamento, o pajem de espadas, o papa, a temperança e o 7 de espadas. Então, falando da carta da semana, que é a carta da morte, é a carta que nos fala sobre transformações, né? E o interessante é que são transformações para melhor, tá? Então, provavelmente um final de ciclo, tá? Alguma coisa que a gente vai conseguir aí resolver, né? E aí isso vai promover uma mudança na nossa vida e a gente vai melhorar com isso, tá? Então, talvez essa seja uma semana aí que a gente consiga finalizar algumas coisas, resolver algumas coisas que a gente não estava conseguindo, tá? Manter a mente aí com essa intenção, né, da gente resolver as coisas e trazer essa transformação aqui que a morte nos fala, né, fazendo com que a vida fique melhor. A rainha de paus, ela nos pede para que a gente mantenha a nossa mente autoconfiante, tá? A gente precisa, né, disso para promover mudanças, a gente precisa de otimismo, né? Porque tudo que a gente imagina que vai ser melhor, a gente já coloca uma energia boa, tá? O otimismo traz isso para a nossa vida de uma maneira geral, né? E a gente está positivo, né? Positivismo aqui é uma coisa que também ajuda nesse processo de transformação, de finalização de ciclo, né? Inclusive as mudanças às vezes nos alegram, geralmente, né? No caso da morte aqui, é uma mudança que traz alegria aqui para a nossa vida. A carta do enforcado, ela já nos mostra que talvez a gente esteja numa situação que a gente não está vendo saída, né? Mas é uma grande oportunidade para a gente observar as coisas de um outro ponto de vista, né? E isso acaba trazendo novos caminhos aí para que a gente consiga resolver situações, né? Finalizar então esses ciclos aí, né? Às vezes o incômodo, a sensação de incômodo acaba trazendo aí pra gente justamente esse olhar diferenciado para as coisas, né? A gente consegue descobrir ali caminhos para que a gente possa promover essa transformação na nossa vida. O 5 de ouros aqui já nos pede que a gente observe se a gente não está sendo, se colocando numa posição de inferioridade, né? Ou de não merecimento dessa transformação, dessa mudança aqui, tá? Então é uma carta que nos fala que sim, que a gente é merecedor, né? Que a gente consegue, tá? Então é uma carta positiva, né? No sentido de nos incentivar aí a gente enfrentar as coisas, né? Porque toda mudança traz um enfrentamento de certas situações, né? Então a gente precisa de
deixar essa coisa do eu não consigo, eu não mereço, eu não, né, não vai dar certo, né, e a gente deixar isso de lado e estar com a mente positiva para que a gente consiga promover as mudanças aqui. A carta do julgamento, ela nos fala que o que precede uma mudança é a análise, né? A gente precisa de reavaliar as coisas, a gente precisa de observar, entender, né? Para que a gente consiga facilitar, às vezes, essa mudança aqui, né? Porque quando a gente analisa, a gente consegue entender quais são as influências que existem e onde a gente precisa mexer, inclusive, né? Porque às vezes a coisa é até pontual e a gente não está enxergando, né? Então é muito importante realmente a gente analisar sempre as situações, né? Antes de querer até promover uma mudança, porque aí fica muito mais fácil fazer isso, né? E a gente consegue ter mais êxito. O Pajem de Espadas, então, nos pede aquela boa vontade, né? Aquela energia, né? Já que é uma semana que está falando de mudanças, que está trazendo essa energia de mudança, então vamos nos animar, vamos fazer com vontade, né? Com dedicação, tá? E também colocar a nossa mente, né, positiva para que as coisas consigam fluir com mais facilidade, tá? Então é muito importante esse tipo de postura, né, quando a gente quer promover algo, né? No caso aqui é uma mudança, tá? Uma transformação aí na nossa vida ou em algumas questões, tá? Realmente a nossa mente precisa de estar centrada, né, para que a gente seja mais objetivo e consiga mudar o que a gente precisa. A carta do Papa, ela nos fala que a gente não precisa de coisas mirabolantes para a gente conseguir, às vezes, promover uma mudança na nossa vida, né? Às vezes, seguir o método tradicional já é muito importante, né? É que às vezes a gente nem tenta o tradicional, né? Então a gente já fica na negatividade, achando que não vai dar certo, não vou conseguir, não vejo meios, não vejo caminhos, né? Não estou positivo, tal, esse tipo de coisa, né? Então o Papa aqui mostra que às vezes a gente fazer o arroz com feijão já é suficiente, né? A gente seguir às vezes um método ou algo mais tradicional, de uma maneira mais tradicional, acaba surtindo já o resultado que a gente pretende, né? E lembrando que a gente precisa ter fé, né? A fé move montanhas. A temperança, ela já nos fala sobre o equilíbrio que a gente precisa manter, né? Nesse movimento aqui que a mudança traz na nossa vida, né? Para que a gente consiga resolver as coisas aí de uma maneira mais tranquila, mais harmoniosa, né? Mais em paz, né? Mesmo que a situação não esteja lá tão fácil assim, né? Mas a gente precisa de procurar manter essa tranquilidade, né, para que a gente não se perca em emoções que não fazem sentido, né, na nossa vida, né? E aí a gente dificulta esse processo aqui de mudança, tá bom? E finalizando, o 7 de espadas já nos fala que talvez a gente não agir para que a vida mude, para que a gente promova inclusive essas mudanças, pode ser um sinal de autossabotagem, né? Às vezes a gente mesmo está criando ali o próprio problema para continuar naquela situação e não sai daquilo, né? A gente se acomoda às vezes até nas situações mais negativas, né? Então vamos prestar atenção se a gente mesmo não está colocando obstáculos, se a gente mesmo não está se auto-sabotando. Tá legal? Então é isso. Eu espero que todos tenham uma ótima semana e que a gente consiga colocar esses ensinamentos aqui na nossa vida para que a gente consiga viver melhor. Tá bom? Um grande abraço a todos.